Bem, a gente vai abrir o terceiro e último dia desse fórum aqui no Rio. A curadoria desse dia é da professora Silvia Fernandes, que está aqui com a gente. E aí eu vou apresentar um pouco uma reflexão, um pensamento dela sobre o tema que ela está propondo. O tema é dramaturgia de intervenção. Dramaturgia de intervenção aborda as tendências da performance e do teatro contemporâneos de intervenção urbana e social, expandindo o conceito tradicional de dramaturgia, mostra experiências que se configuram como redes de recursos cênicos, textuais, plásticos e musicais e estabelecem um diálogo público de natureza performática. Invasões inesperadas do espaço da cidade, propostas provocativas de relação com a paisagem urbana, instalações em espaços inusitados ou atos de encontro cultural. Respondem à violência das metrópoles contemporâneas e propõem saídas para a realidade social de vida. Para dar início, então, às apresentações de hoje, passo a palavra para Henrique Dias, que vai, enfim, apresentar o trabalho. Não lembro. A experiência coletiva do peso e depois. Obrigado. Bom, não me é inteiramente estranho estar aqui sentado para falar, mas não importa. Não é uma coisa que eu gosto muito. Especialmente quando estar no lugar desse significa desfilar a verdade sobre uma rua ou ensinar alguém alguma coisa. Então, o que eu prefiro fazer é quase que contar um caso. Já que isso foi evento mineiro, vou contar um caso. Esse caso tem a ver com uma experiência de alguns anos, parte de uma técnica específica, e que afetou bastante o trabalho de quem ela estava envolvida. Mas mim, da maneira que ela atriz, diretora e tal, com quem a gente começou essa história. Bom, basicamente, eu tenho uma companhia, que é a Companhia dos Atores, está fazendo 18 anos esse ano, e a Marina fez parte do Teatro da Vertigem durante 10 anos em São Paulo, que, não coincidentemente, tem um trabalho muito particular e aprofundado nessa relação com espaços não convencionais, nas gramáticas que isso suscita, e no aproveitamento social, inclusive, desse impacto com o espaço. Do espaço também não coincidentemente foi o diretor do Teatro Vertigem, o Thor, que sugeriu essa companhia em Nova York com que a gente foi estudar por um curto período. Então a gente foi lá passar um tempo, a Mariana com a Bolsa Vitae, que envolvia outras coisas que não só essa viagem, e eu com a Bolsa Virtuose, que também envolvia outras coisas que não só esse workshop que a gente fez. Esses workshops foram com uma companhia chamada City Company, City com S e com I, não com Y, que foi da Saratoga International Theatre Institute, que foi fundada pela Anne Bogart, uma diretora americana, que veio um pouco da cena nova-iorquina dos anos 70 e tal, que experimentou todo e qualquer tipo de ocupação de espaços alternativos e tal durante muito tempo. Com o Tadashi Suzuki, que é o diretor japonês. Mestre japonês. Fazendo uma longa história, a Anne, que viveu esse período de efervescência, especialmente da tal da Judson Church, movimento de encontros de coreógrafos, diretores e tal, ao que parece foi muito rico, e no qual estava inserido também o trabalho da Mary Overly, que é essa mulher que inventou os viewpoints. É uma maneira de dividir as diferentes categorias de trabalho
para a dança, no caso, né? Em relação ao espaço-tempo. Criou outras categorias para ajudar no trabalho de computação e tal. A Embogras, tendo vivido essa experiência, se desenvolveu posteriormente esse trabalho de viewpoint mais ligado ao teatro, embora com uma dança bastante forte. E o Suzuki tem uma história mais complicada, que eu não vou saber contar, mas é uma história de toda a oscilação no Japão entre o que tem fora e o que tem dentro, questões políticas, questões formais, toda a inovação incessante que acontece no Japão. Eles fundaram essa companhia juntos, uma combinação de que o Suzuki não ficaria na companhia depois, ele ficaria durante 5 anos. Então foi um encontro de duas técnicas, de certa maneira, que era a técnica do método de trabalho para ator do Suzuki, um treinamento super intenso e tal, com os viewpoints da Embogras. Os atores, se não me engano, a maioria já tinha trabalhado com o Suzuki há bastante tempo, então eles dominam muito a técnica do Suzuki. E ele trouxe esse conhecimento de viewpoints. O que acontece? A gente fez esse estudo lá, voltou para o Brasil, começou a treinar. Né? Ambos os trabalhos são baseados na ideia de treinamento, assim, você permanecer treinando. Né? Você não vai chegar a algum lugar a priori ou fundamentalmente. Você se coloca diante de um espelho que é o próprio treinamento. Então, é um trabalho contínuo, inacabável. Assim. A gente começou a treinar. Eu ia voltar para o que é, falando basicamente que são os viewpoints. Então, tem categorias mais relativas a espaço e categorias mais ligadas a tempo. São elas, até hoje. Esqueci de alguma. Espaço, tempo, tempo que está mais relacionado à velocidade, duração, repetição, arquitetura, topografia, forma de trabalho mais especificamente padrão de locomoção, padrão de chão, padrão de deslocamento, gesto, forma e questão de resposta kinestética. Na verdade, basicamente o que eu queria falar era contar um pouco essa história da experiência do coletivo e talvez de como, especialmente a ideia de resposta e de escuta dentro desse treinamento faz com que a gente, de certa maneira, pudesse expandir a possibilidade das categorias. Ou seja, você passa a escutar melhor tudo. Né? Mas um treinamento que realmente podia ser